Amados irmãos, eu vos saúdo mais uma vez, com santa paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para fazer esta aula suplementar a respeito do tabernáculo, como a gente já tem feito em algumas aulas anteriores. Esta aula, que traz por título Entrando no Pátio, que é a aula de número 3, ela está postada pelo nosso irmão Ronaldo. Nós já enviamos o link e eu quero aqui simplesmente apresentar alguns detalhes da figura do tabernáculo, tá bom? Como mais um material suplementar. Nós vimos na lição 1 o assunto lugar da habitação de Deus, a lição 2, artesãos do tabernáculo, e agora a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Então nós vamos traçar alguns detalhes por questão da postagem do vídeo, vai aparecer somente a minha voz e a imagem, tá bom? Boa aula! Meus irmãos, aqui está uma imagem que a gente tem como tomada aérea do tabernáculo. O nosso assunto, que nós vamos abordar agora na lição de número 4, diz respeito do pátio, né? Ela traz o título, deixa eu verificar aqui rapidamente, os irmãos, o título. Na verdade, a lição de número 3, que é Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Então aqui está uma imagem da tomada aérea do tabernáculo. Então, conforme eu disse aos irmãos, essa aula está sendo dada pelo nosso irmão Ronaldo, e aqui só é um pequeno suplemento com imagem. Nós temos então o tabernáculo na sua imagem retangular aqui, formando 4 lados. Esse lado aqui é o sul, esse é o norte, esse lado é o ocidente, e esse lado, onde tem a porta de entrada, é o oriente. Então vamos lá. Nesse lado sul eu tenho 20 tábuas, 20 colunas, estendendo os véus. Nesse outro lado, que é o lado norte, também tenho 20. E nesse lado aqui, que é o ocidente, eu tenho 10. E nesse frontal aqui, que é a porta de entrada, eu também tenho 10. Note que a nossa lição, ela traz como título principal o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Então aqui é um símbolo da obra da restauração do Cristo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui nesta imagem o encontro de algumas retas na interseção. Então eu tenho 1, 2 aqui, 3 e 4. A Bíblia fala no Apocalipse, lá no seu capítulo 7 e o versículo 1, fala uma expressão dizendo os 4 cantos da terra. Sabemos que a terra é um círculo, então está se referindo aos 4 pontos cardeais. Então, o que então o tabernáculo, o que aponta então o tabernáculo neste sentido? Que a obra redentora do Cristo, ela é uma obra universal, apontando para os 4 cantos da terra. O lado sul, com as suas 20 tábuas, e o lado norte com 20, denota que em algum momento a obra de Cristo terá mais eficácia no lado sul e no lado norte da terra, pela extensão que há. Ao mesmo tempo, também mostra resistência. Por quê? Porque estamos tratando de uma cerca. Este lado aqui, ocidente,
e o Oriente, composto por 10 tábuas. Vamos pegar aqui então que eu tenho uma figura de alguém se aproximando pelo lado sul do tabernáculo. Obviamente ele não vê a porta. Quem vier pelo lado norte também não tem como enxergar a porta. Quem vem pelo lado ocidente também não vê a porta. Por quê? Porque a porta está do lado oriente, do lado oriental, mostrando que a porta seria aberta no lado oriente. E isso toca na questão de ser o povo judeu, que está no Oriente Médio. Seguindo aqui, nós temos então a porta que está aberta pelo lado oriente, que é a única porta. E ela tem um diferencial, porque tem pano de cor com várias cores. Eu tenho a púrpura, eu tenho o azul e eu tenho o vermelho. Na lição de número 1, nós tivemos a oportunidade de ver Deus fazendo um convite para que o povo de Israel trouxesse o material para a construção do tabernáculo. E lá está falando acerca de panos. Pano azul, que está lá em Êxodo, no capítulo 25. Púrpura, carmesim e linho fino, que é a expressão do pano branco aqui, o linho fino branco. Então vamos lá. Eu tenho uma única porta. Nessa única porta, eu tenho 4 pilares que está sustentando a entrada com essas cores, mostrando que é um diferencial de todo o tabernáculo, que é composto de branco, mas a entrada é de multicores. Sustentando então esse pano de multicores, eu tenho 4 bases. Essas 4 é o símbolo dos 4 evangelhos, por sua ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem vem pelo lado oriente acessa pelas 4 portas. Lá em cima na tenda da congregação, se você observar, você vai ver que há 5 colunas. Essas 5 colunas apontam para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da palavra de Deus. Interessante que quando eu me aproximo do tabernáculo, eu não deparo com o Pentateuco, eu deparo com os 4 evangelhos. Por quê? Isso aqui tem uma importância muito grande. Essas 4 bases aqui representam aquilo que está no livro de Gálatas. Eu quero ler este versículo a você. Lá no seu capítulo de número 3 e o verso de número 8. Vamos acompanhar a leitura. Olha que coisa interessante. Diz então a narrativa bíblica: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro, grife a palavra primeiro aí, o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, perceba que antes do Pentateuco, então eu tenho os 4 evangelhos. Agora, esses 4 aqui correspondem às 4 bênçãos destinadas para Abraão, que está lá no Gênesis. Vamos acompanhar também. Lá no Gênesis, no seu capítulo de número 12, o verso 2, repare: far-te-ei uma grande nação, uma bênção. Segunda, abençoar-te-ei. Terceira, engrandecerei o teu nome. E 4, tu serás uma bênção. Então, quando isso foi apresentado para Abraão, apontava para o Evangelho. Então, primeiro foi pregado o Evangelho a Abraão. Então, entenda, esses 4 pilares diz respeito
as 4 bênçãos de Deus quando fechou o pacto com a figura de Abraão, e apontando também para os 4 evangelhos. Então, não há como acessar essas 4 bênçãos destinadas ao pai Abraão sem ser a porta do evangelho, que chegou até nós por Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Para fechar esse assunto, nós temos então agora aqui as cores, que foi o pedido que Deus fez ao povo de Israel na questão do pano. Então, vamos lá, por sua ordem. Pano azul, olha o azul aqui. Púrpura, aqui. E o carmesim. E o linfino que está aqui. Então vamos lá. Levando em conta que o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo, então essas cores deveriam estar presentes na obra que Cristo realizou, aqui sendo o símbolo da obra redentora do Cristo. Então vamos acompanhar aqui essas 4 cores presentes na restauração que o nosso Jesus realizou. Primeiro eu quero acessar o livro de Marcos, no capítulo de número 15. Vamos lá, Marcos 15. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, você não está vendo a minha pessoa, mas só ouvindo a minha voz. Eu estou acessando a Bíblia aqui. Em Marcos, no capítulo 15, a partir do seu versículo de número 16, diz o seguinte: e os soldados o levaram dentro a sala que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura. A palavra púrpura em Marcos, ela é traduzida da palavra grega porfira, púrpura. Então eu achei aqui a primeira cor, levando lá no Êxodo 25 e no versículo de número 4, você vai encontrar que Deus fez o pedido do pano de cor de púrpura. Seguindo a outra cor, nós vamos encontrar no livro de Mateus, no seu capítulo de número 27. Mateus 27, o verso de número 27 também a seguir. Diz: e logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram de uma capa de cor escarlate. Olha a segunda cor aqui, que está dentro também do pedido que o Senhor fez. A cor escarlate. A palavra escarlate, dentro do livro de Mateus, está traduzindo uma palavra grega chamada kokinos. Kokinos. Então, já mostrei para você a presença de 2 cores no ministério de Cristo. Então a gente entende que houve um momento que colocaram uma capa de cor púrpura, depois colocaram uma outra de cor escarlate. Pela diferença das 2 palavras gregas, não pode ser a mesma cor. Porfira em Marcos e kokinos em Mateus. Prosseguindo. A outra cor, que é o azul, eu posso pegar a cor do céu, que estava, Jesus foi crucificado, ainda era de dia. Então eu tenho o azul do céu. E na ocasião da sua morte, lembra que houve trevas, então o azul vai ser coberto por trevas. Mas no descortinar, digamos assim, da crucificação, eu tenho a cor azul, que é o céu. Então resta para nós a cor branca. A cor branca, nós vamos encontrar dentro daquilo que nós
lemos aqui em Mateus, quando os soldados vão pegar a capa de Jesus, a sua vestimenta, e vai lançar sorte sobre ela. E ele diz claramente que era uma capa que a gente entende pelas as informações que ela era de cor branca, que era de uso habitual na sua época. Então eu tenho aqui a presença das cores, das 4 cores, conforme eu reportei aos amados irmãos. Então está aí uma breve aula. Nós vamos estar abordando o pátio. O nosso irmão Ronaldo falou os principais pontos desse assunto. Eu quero simplesmente apontar as imagens, conforme eu havia já reportado aos irmãos. As cores estão presentes. E aqui segue esse vídeo, que não é o nosso assunto. Em lições posteriores, nós vamos estudar este altar, essa pia, e vamos entrar aqui dentro da tenda da congregação, onde está o lugar santo e o lugar santíssimo. Se eu colocar esse vídeo para rodar, você vai ver uma coisa interessante aqui. Entrando dentro do pátio, eu me deparo com o altar de sacrifício. Está aí o altar dentro daquela orientação que Deus deu, as medidas. Eu tenho os animais que mal sabem que serão sacrificados, que estão as peças, as panelas que Deus orientou. Eu tenho a figura de um sacerdote fazendo parte do rito que Deus orientou. Aqui eu tenho a bacia que ele foi orientado por Deus para se lavar antes de entrar aqui, e a ordem era muito forte: se ele pulasse essa etapa, ele iria ser morto. Eu tenho a figura de um homem representando um sacerdote que ele lava as mãos e vai entrar dentro da tenda da congregação. Passou, já estou dentro dela. Dá uma pausa aqui. Isso aqui será assunto que a gente vai abordar. Deixa eu melhorar um pouquinho a imagem aqui. Pronto, um ponto bom. Eu tenho o candelabro, eu tenho a mesa com os pães da proposição, eu tenho o altar do incenso, eu tenho o véu que separa o lugar santo, que é esse aqui, atrás do véu o Santíssimo. O Santíssimo. Eu tenho as 4 colunas aqui, uma coisa muito interessante também. Será o assunto um pouco mais à frente. Você se lembra que no brado que o Cristo deu, o véu se rasgou. Lembra dessa informação, levando em conta que o templo já estava levantado e que isso aqui é um templo, mas é um templo móvel. Quando foi levantado o templo, que Israel já estava dentro da terra, não havia mais necessidade do tabernáculo. Então, quando você leu, ouvi falar que o véu se rasgou, foi esse véu aqui, ó. Quando Cristo dá o brado, o véu se rasga, tornando os 2 ambientes em um ambiente só. Então entenda, isso aqui vai ser assunto um pouco mais à frente. Eu tenho o lugar santo, atrás do véu o Santíssimo. O brado rasga o véu, tornando um ambiente só, juntando o sacerdote, que o seu campo de atuação era aqui, com a figura do sumo
que é além do véu. O que isso representa para nós? Conforme Apocalipse 1:6, a obra de Cristo nos fez reis e sacerdote. Então eu estou aqui, como sacerdote. Quem está do outro lado? O sumo sacerdote, o maior deles, que é o Cristo. Quando o véu se rasga, então une o sacerdote com o sumo, né, que é o Cristo em nós. Isso aqui a gente vai ver em detalhes um pouco mais à frente. Interessante notarmos que o véu rasga, mas as colunas não se movem, tá? Mostrando que as 4 colunas do Evangelho, que são representadas por Mateus, Marcos, Lucas e João, elas não podem ser alteradas. Mas eu posso ver aqui também essas colunas aqui, como a base principal do Evangelho, que são os 4 batismos. Lá em Corinto, no capítulo de número 10, isso aqui vai ser assunto um pouco mais à frente, mas só para que os irmãos tenham uma base, eu vou me deparar, olha que assunto interessante aqui. Capítulo 10 da primeira epístola que Paulo escreve à igreja, em Coríntios, ele diz: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aí ele fala aqui dos 3 batismos, olha, e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esses 4 aqui representam o batismo no período do Evangelho, da graça. Então eu tenho o batismo em Moisés, que foi substituído pela pessoa de Cristo. Tá? Jesus diz: quem vem após mim entrará, sairá, e essa será a pastagem. Eu tenho o segundo, que é a nuvem, que mostra a dependência. Se você acessar em Números capítulo 9, você vai ver que Israel se movimentava mediante o sinal da nuvem. Nuvem baixa, eles acampavam. Na nuvem subia, eles prosseguiam a jornada. E eu tenho aqui o batismo nas águas, e eu tenho aqui o batismo com o Espírito Santo. Nota: palavra, nuvem, água e Espírito Santo. Não por sua ordem, porque o Espírito Santo ele pode vir aqui também. A pessoa conhece o Cristo aqui e não necessariamente ela precisa conhecê-lo a nível de batismo e chegar no batismo das águas para receber o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos cientes de vários casos de pessoas que aceitaram a Cristo e logo receberam o batismo sem passar ainda pelas águas, tá bom? Andando mais um pouco o vídeo, isso aqui, irmãos, será assunto em detalhes em aulas posteriores, tá? O candelabro, nós vamos estudar esse altar aqui do incenso e a mesa com os pães da proposição. Liberando um pouco mais o vídeo, nós vamos avançar um pouco mais e aí eu vou encerrar a minha fala aqui. Vamos lá, a imagem clara e nítida do candelabro, tá? Que é um símbolo muito forte também. Nós vamos estudar esse assunto. Aí eu tenho a mesa com os pães da preposição. Nós vamos estudar sobre as cortinas, nós vamos estudar sobre o lugar santo, santíssimo, tá bom? Aí nós temos o sacerdote movimentando os pães, ele vai aparecer também mexendo no incensário, e aí nós estaremos fechando esse vídeo. Aí está ele. Vou romper o véu. Rompido o véu, eu cheguei no Santíssimo. Eu tenho a minha arca do concerto aqui, com a tampa chamada propiciatório, os querubins. Ela vai ser aberta e eu vou ver as tábuas do testemunho e vou ver também dentro dela a vara de Arão que floresceu. Bom, isso aqui fica tranquilo que a gente vai ver em detalhes. Tá aí, amados. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo lhe dê um norte. A ideia aqui não é aula online, mas é um norte para que os irmãos busquem e pesquisem
como material suplementar, tá bom? Esse vídeo estará postado em nosso grupo, tá bom? Que Deus abençoe, tenham boa aula para a glória de Deus do Pai.